Estamos começando mais um Kotlin em action, em ação. A gente está estudando esse livro. Já não lembro quanto tempo faz. 2 meses. Ou já faz um mês e pouco. Mais de 2 meses. Estamos no capítulo 5, vendo a continuação de programação com lambdas, com Kotlin. Então a gente vai... Eu não sei se eu já deixo... Depois eu abro o IntelliJ... Vou deixar aberto aqui. Abrindo o IntelliJ, que eu não abri. Tem a nossa PPTzinho aqui, que é o resuminho, né? O livro tá aqui. O livro tá aberto. A gente tá vendo desse ponto aqui, né, Cris? E a gente parou aqui, vendo. Então vamos lá nesse SAM aí, que inclusive eu fiquei com várias dúvidas. Do SAM. Ai, apresentar. Eu também me complico aqui às vezes. Deixa eu ver se os volumes estão bons. Tá. Só desligar a musiquinha aqui. Então vamos lá, né? Que o SAM é o Single Abstract Method. E o que seria isso? Um único método abstrato. São interfaces que têm um único método abstrato, né? Exemplos: runnable e callable. E inclusive eles trabalham juntos, né? Se não me engano, os dois são utilizados meio que junto. Ou não? Não, eu que estou confundindo. Kotlin permite o uso de lambdas usando interfaces funcionais como parâmetro. Que é um pouco diferente, eu acho, que do Java. Agora não sei. Com parâmetro eu acho que não. Mas o uso de interface funcional sim, com certeza. Mas com parâmetro eu acho que tinha uma diferença aqui. Então tá aqui, ó. A interface, né? Com um método só, run, que esse aqui é o abstrato, né? E como ele tá com @functional interface aqui, ele tá dizendo que é uma interface funcional, né? Ele vai procurar o lambda, vai procurar esse método aqui para executar. Acho que é isso, né, Cris? Não sei se queres comentar mais, ou quem quiser, a Laura quiser comentar também. Acho que é mais fácil pegar um exemplo do que falar muito. Aqui tem exercício? Eu acho que tá mais no próximo. Tá. Porque aqui no livro, no meu livro, porque eu tenho um livro físico, né, também, tava vendo aqui, é um pouco diferente, eu fico vendo as diferenças. Vamos seguir aqui. Passando um lambda como parâmetro para o método Java. Então, vamos ver, aqui tem a interface computation com esse método post. Opa. Desculpa interromper, Gi, mas esse aí a gente viu na reunião passada. Acho que é o próximo. Eu voltei. À direita. Eu acho que... Ah, tá. Esse aqui ficou meio no meio. Eu nem me liguei. Eu computei... agora é como se foi você que fez. Eu já me esqueci. Esse computation aí era uma interface Java, né? E a Lambda em Kotlin implementou essa interface Java. Aí a gente viu na sessão passada. Que era misturado, né? Que era uma mistura. Beleza. Eu posso arrumar aqui. Isso aqui ficou meio que antes, ou deveria estar antes, né? Não, acho que é aí mesmo. É aqui? É só mencionando, o seu colocou aqui pra gente se lembrar, então. Como passa por parâmetro. Quem que entrou aí? Eu vi um barulhinho. Eu, a Bruna. Bruna. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. Temos aí a Bruna, e a Laura e a Cris. E eu.
E eu. Então, vamos se lembrar aqui. Aqui tá passando nesse método. Aqui ele tá fazendo aqui uma variável, né? Colocando na variável é meio, um pouco diferente, né? Deixa eu apresentar que tá. Não dá. Um pouco diferente essa parte aqui, né? Que a gente. De enxergar, de colocar numa variável isso aqui. Não é muito comum, assim, eu ver por aí. E aí, aqui tá passando os parâmetros aqui do método aqui, do computation, né? Delay, que é o int, e o lambda, passando, né, aqui no lambda, que é a função. Que ele vai... Poderia estar sem isso aqui, né? Se não me engano, poderia estar sem essa partezinha aqui também. Tem outras formas de fazer. Mas como aqui é ele chamou um print e depois chamou um run, teve que ser assim. Ele quis dar um print antes. Aí aqui o embaixo. computation runnable, né? Então, é alguma função aí que ele vai executar, né? Chamando run. Uhum. Sim, aí ele definiu aqui que a função é um runnable. Então, que é uma interface funcional, né? E aqui é uma interface passando uma interface, né? E aí, quando ele chamou o computation aqui, .run, ele sabe que ele tá executando o run da interface funcional aqui. E aí, aqui embaixo ele tá realmente utilizando, né? Aqui em cima ele só tá declarando, né? A função. O que vai fazer. Se lambda não acessa variáveis na função, a instância runnable é reutilizada entre as chamadas. Hã? Deixa eu entender isso. Esse era aquele... Ai, cortou pra mim. Era o quê? Eu que desliguei aqui. Era aquele ponto que a gente ficou discutindo, colocando para printar o endereço de memória, né? Para ver se reutilizava ou não. Sim. Do computation. Beleza. Isso. Pra ver se ele ia criar uma instância nova na memória ou ia ser o mesmo. Porque teoricamente ele é um singleton, né? Seria isso. Mas beleza. Mais algum comentário, alguma coisa aqui? Desse exemplo? Tem que ver executando, né? A gente tem ali, né? Se não me engano, mas... Vamos ver lá no... Opa, e aqui já vem a conversão. Tem exercício desse aqui, né? Vamos... A gente fez na última sessão, né? Na última já tem. Deixa eu só mudar o repo até. Você fez atualização aqui, já vou puxar o update. Eu fiz. Tem que vir, eu tem fico que vir. Mexendo um monte de coisa, Gi. Tem que vir, ótimo. É assim, quem faz, faz. Quem consegue fazer. Deixa eu falar pra vocês. Vocês têm habilitado esse negocinho de memória aqui? Na ideia de vocês? Estão vendo? Nunca reparei. Aqui do lado, ó. Ele mostra quanto. Eu semana passada, eu não conhecia. Nossa, meu IntelliJ já crashou várias vezes por causa disso. E eu, não sabia, quem sabe o quão de memória estava sendo utilizado. Sensacional isso aí. Eu também fazia, no último live de projeto, acho que eu tava vendo, não lembro. Aí tava vendo aqui, descobri. Agora eu vou lembrar. Aí, chapter 5, 2,
lambdas as a parameter. Esse aqui é aquele do computation, né? Ó. Que a gente criou. Só vou executar aqui, só pra mostrar que meninas que não viram a gente executando. É aquilo ali, né? Só que aqui a gente chamou 2 vezes em vez de uma, só pra ver se ele ia chamar, né, outra instância ali no... que a gente queria fazer testes. Então, na semana passada a gente estava com umas dúvidas, né, com relação a como imprimir o endereço e o hashcode, não sei se era... Aí eu mandei aqui no chat, se você quiser colocar aí só pra gente ver a saída. Claro, contribuição, muito bom. Alguém fez o dever de casa. Olha aí, ó. Aí você usa esses aqui tá, botou no run. Ali a gente já tem o runnable, né? Então seria pegar esses prints aqui. Esses prints, isso. Vamos ver aqui. Onde a gente colocaria esses prints? Aqui. Agora eu tô perdida. Aonde que eu coloco? Será que não dentro do run? Acho que dentro do run, talvez. Tira esse. Aqui desse run. Onde. Aí aqui mudaria o... ficaria só um... Bom... Deixa eu ver aqui. Em vez de ser... Ficaria this... Hashcode. Será que ele entende assim? Ele aceitou. Vou botar aqui o meu. Vamos executar sim, vamos ver. Porque aqui já queria ser aceitou. Aqui ele imprimiu, tinha imprimido, né? Algumas coisinhas aqui que a gente esse aqui do lambda, esse aqui do endereço da classe. Vamos executar. A gente vê coisa nova. Esse aqui não tem como. Aqui o run, ó. Ele meio que imprimiu mesmo de cima, ó. Até essa parte de cima, da frente, até que é o mesmo daquele outro ali. Mas tem o hashcode, né? Aqui. Isso. Top. Bom, agora a gente já sabe. Também quiser confirmar, porque a gente tava em dúvida. É a mesma coisa, ó. Esse aqui, print alien this, é a mesma coisa que esse aqui, então. Que esse primeiro. Bom, é a mesma coisa, realmente. Se for olhar aqui, eu não tinha me dado conta. E esse aqui vai imprimir o hashcode da classe. Beleza. Tá, mas entendemos aqui como é que ele passou por parâmetro, né? Ele tá passando aqui, ó. Eu acredito que tá passando aqui, ó, no runnable, né? Com um parâmetro aqui dentro. Um monte de coisa. Eu acho que a dúvida que a gente tá é nessa questão que a lambda, deixa eu ver aqui, usando um objeto anônimo, usa uma nova instância, é criada cada invocação. Cada vez que ele fosse chamado, ele criaria uma nova. Aí a gente viu que toda vez que a gente chamava, ficava, acho que a mesma, né? Acho que foi esse o ponto que a gente tava com dúvida. Queria confirmar. Mantém o mesmo. Não que a gente estivesse duvidando, né? Alguém até falou do autor, né? Longe disso, não. Fazer o papel de Tomé, não duvidar. Né? Mas somos curiosos. Só acredito vendo. Tem que ver. Somos curiosos. Tá. Continuamos aqui.
Agora a gente vai ver a conversão de lambdas para interfaces funcionais. Como assim? Uma coisa se converte na outra. A interface, continuando nos... Como é que é? Esses são... O que quer dizer? Single Abstract Method. É sempre... Single Abstract Method. Um método. A interface funcional é declarada com a palavra reservada fun, lambda e lambda, implementando uma interface funcional. Vamos lá, vamos ver. Aqui tá a função fun, a gente já conhece, né? Que é para criar a função. Mas, antes da interface, tu bota o fun na frente da interface, né? Isso. Aí, pode falar. Ajuda aí. Não é que esse exemplo nem tá no livro, é que eu estava tentando relembrar como é que funcionava, né, as interfaces funcionais. E eu peguei esse exemplozinho que eu tinha visto em outro lugar, que é bem simplesinho, né? Tá só declarando ali um cálculo, você passa 2 parâmetros e aí você vai implementar a lambda falando comportamento, né? Mas para deixar um exemplo simplesinho assim pra gente ver como funciona. Adorei, muito bom. Vamos ver se a gente entende a cachola essas horas. Vamos lá. Aqui tem um único método também, né? O A, o B, aqui passando o int com nomeados, né? Argumentos nomeados. E aqui eu retorno, né? Int. E aí ele faz um cálculo. Aqui ele tá botando, criou uma val de calc, que não é uma variável, não, é um número que não vai mudar, um val. Chama o cálculo, abrindo chaves, passando o parâmetro aqui na frente com lambda. Nossa, bem diferente aqui, né? Abre chaves e sem aquele... Isso aí é chaves, sem esse cara aqui, ó, ali em cima. Geralmente eu ia pensar, né, um negócio da função ali, aquele... Como é que é o nome de... Parênteses. Sem os parênteses. Sem os parênteses ali, é meio... Não é de costume, né, a gente fazer desse jeito aqui. Aí passando o lambda. No Java, a gente não consegue fazer assim, consegue? Eu não lembro, Gi. Também não, dá uma branco quando a gente fica comparando, né? A gente só olhando lá no código pra comparar e ver. Que eu não me lembro também. Só pra eu entender, quer dizer, se eu entendi, né? O exemplo, tipo, na interface ali eu tô definindo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô num lugar meio barulhento. Tô. Tá dando pra ouvir? Tô conseguindo. Então beleza. Aí, ó, eu tenho na interface, eu recebo 2 ints como parâmetro e retorno int, certo? Eu recebo int A, o int B e retorno int. O que eu vou fazer com esses 2 inteiros que eu tô recebendo, não sei, tá tipo bem abstrato, né? Aí quando eu vou implementar esse bicho, eu falo que eu vou ter o int x, que é 1, e o int y, que é 4. Só que o int y, eu faço ele somar o int x com o int y. Tipo, é isso? O segundo parâmetro, ele vira um método. Era uma variável e aí agora virou uma ação. Tipo, eu tô fazendo um negócio com ele, é isso? Isso, aqui ó, em cima, na linha de cima, é o que ele vai fazer. Ele já tá dizendo aqui, com lambda. Então, o que ele vai fazer, né? Vai ser essa partezinha. O que ele vai fazer? Bate o olho. 1 vai ser o x, por exemplo. E o 4 vai ser o BA. Aqui ele vai somar. Ele vai somar que vai dar 5. Aí vai retornar 5. Loucura, né? Por isso que eu tava comentando assim, esse jeito aqui. Mas é assim. Mas pelo que eu entendi aqui, ele tá dizendo aqui o seguinte. Tá vendo aqui essa interface funcional?
Aqui é a mesma coisa, é a mesma forma. Quer dizer, é a mesma coisa. Só que eles estão fazendo de um jeito diferente. É isso? Porque aqui ele tá usando o arroba. É do Java da UPI, né? Mas aqui ele tá transformando o cálculo em uma functional interface como a Runnable. Ele tá... É isso que eu tô entendendo. Que ele tá... só porque eu coloquei o fan interface. Aí ele sabe. Desculpa, Gi. Termina aí. Não, é isso. É isso. Tô deduzindo que é outra forma de tu dizer que é uma functional interface sem usar o arroba lá. Então, eu acho que o arroba que é no Java, e aí o fan a gente usa quando é Kotlin. E para ser uma interface funcional tem que ter um único método abstrato, que é um método sem implementação. Né? E depois vai até aparecer mais para frente, você pode ter um método abstrato e pode ter também métodos com implementação. Sim. Mas assim, o abstrato tem que ser um único, né? E aí quando você implementa essa interface, você tem que definir o comportamento desse método, né? Sim, já define o comportamento aqui. Mas então não usa annotation no Kotlin? Não. Pelo menos eu não vi. Não é usado annotation? Não que vi, interessante. Não. Olha, tá aí uma outra coisa a ser observada, realmente. Aqui é no Java. Então, o jeito de fazer no Kotlin é assim. Agora que eu tô entendendo. Então tá. É assim? Não é? E você falou, hein, que o fã você usava na frente de uma função, mas esse aí tá na frente de uma interface, né? E por isso que ela é essa interface funcional. Sim. Não, tu usa o fan sozinho, né? Geralmente. No Kotlin ali, pra te criar uma função, tu usa sozinho. Então, se tu bota o fan antes da interface, isso quer dizer que vai virar um sum. Por quê? Porque não tem annotation. Agora capite. Isso aqui tem exercício? Vamos lá, deve ter, né? É o 2.2.2. Maravilhoso. 2.2. Some constructors. Vamos limpar isso aqui. Não. É a lixeirinha. Eu queria dar comando ali. Tá. Aí tá aqui, ó. O que... Opa. O que eu fiz? Show como é que faz pra... Se você clicar lá no nome, tá aparecendo ali meu usuário. Pois é, não? Hide. Não, eu queria que apagasse. Não. Eu queria que saísse esse aqui, eu não sei como que eu fiz. Close annotation. Então. Tá, deu. Caramba. Tá, mas agora eu excluí o nome das pessoas que mudou. Depois eu vejo. Eu não li. Tá. Aqui tá a interface, ó. Que foi criada. Beleza. Aqui tem um runnable, um fan, uma função, né? Uma função normal que tinha create all done runnable. Aí eles tá fazendo o quê? Tá estendendo um runnable, né? Ou não? Esse aqui é o retorno? É o retorno. É o retorno. Aí ele retorna ao mesmo tempo que ele tá criando aqui o runnable. Se não me engano, isso aqui ele tá criando um runnable anônimo aqui, desse jeito, né? No Kotlin, bem simplesinho. Passando um print ln só. Então ele vai criar um runnable que vai executar o run, né? Que a gente sabe. Então ele vai fazer isso aqui, ele só vai printar isso aí, all done, beleza. Aí aqui ele tá criando uma interface funcional. Por quê? Porque o runnable já é uma interface funcional, né?
Então ele já tá pronto. Então isso aqui eu só tô chamando. E ele é do Java, né? Ó, detalhe, ele é do Java. Só que daí aqui eu tô criando uma interface funcional do Kotlin. Certo? Então ele é diferente, ó. Só que a mesma coisa, serve pra mesma coisa. Aí, por que não tem Kotlin? Por que o Kotlin ia fazer um runnable só do Kotlin, né? Se ele usa o SDK do Java, não faz sentido. Mas ele tem que ter um jeito diferente de criar. Agora entendi. Aí eu vim aqui no main, aí ele tá chamando essa função aqui de cima que tá retornando o runnable criado. Aí ele dá um run, aí ele executa, né? Ele dá um run pra executar. Aí o que ele faz aqui embaixo? Cria um outro, um runnable anônimo aqui pra executar de novo. Eu tava testando pra ver, assim, que funciona de ambas as formas, né? Ele funciona bonitinho ali. Só executar o run. Eu podia ter feito aqui, né? Por que ele criou? Pra separar as responsabilidades. É que no livro é o exemplo que tá na linha 4. E aí esse da linha 17 eu tava só testando. Sim, maravilhoso. Tá certo. Podia estar aqui dentro, né? Por que a gente complica? Mas são duas formas diferentes de fazer. E aqui ele tá executando o cálculo, né? Ali que é aquele do mesmo exemplo. Vamos ver, vamos executar. Ó, ele chamou 2 vezes o Aldone, porque ele realmente chamou esse aqui primeiro, Aldone. Chamou esse aqui, Aldone, que é o segundo, faz a mesma coisa. E esse aqui executou o cálculo 5. E tudo isso é Single Abstract Methods. Gi, se você tirar ali na linha 20 o int, deixar só x, y, ele aceita? Acho que não, tu tem que definir o tipo. Aceita sim. Eu Aceita? Eu coloquei menos também, ele vai fazendo de acordo com o que você vai passando aí. Que legal, então não precisa tipar aqui. Mas ele falou que em alguns casos precisa definir, em outros ele consegue deduzir, né? Mas acho que tem ele espera um inteiro. Se você, por exemplo, colocar ali no calc executor uma string, provavelmente ele vai reclamar. Põe aí uma string no lugar do um. Sim. Vou botar um... Vendo? Ele começa a reclamar. Porque ele não tá consegue. Ele subentende o que ele tá esperando. Mas se eu botar... Ele começa a reclamar. Isso. Por causa da operação. Vai ter que colocar outra... Mas se eu colocasse assim... Ele podia entender mais como concatenar, né? Ai, desculpa. Tá travando. Deixa eu ver. Não existe assim concate. Sei lá. Aqui ele já tá subentendendo que o retorno... É por causa que aqui, na verdade não é aqui, né? Na verdade é por causa do que já tá aqui, já é o cálculo, ele tá aqui, né, o tipo. Então, tenta deixar só o x e o y, mas aí pra ver se ele também executa. Aqui? Tirando esse, como se fosse, não, aqui na linha 20. Só tirar a seta, sabe? Isso daí. Deixar só o x e y mais, pra ver se ele também não entende. Só a função cálculo. Ele precisa saber o que vem depois. Eu acho que aqui ele é meio obrigatório tu passar o parâmetro e... Senão ele não vai saber. Ah, beleza. Já vai diminuindo as coisas. Sim. Top. É isso, né? Há mais alguma consideração aqui no Synchron Constructor usando métodos diferentes de execução, de executar, né?
o SAM. E aqui é legal, ó. Agora eu já sei como criar a interface funcional. Só que eu tenho certeza que eu vou me esquecer. No dia que eu precisar, eu vou ter que ir lá e vou ver. Tem que botar fan antes. Uma vez apontaram no meu pé, era pra eu colocar fan na frente. E eu fiquei, nossa, mas pra que esse fan aí na frente? Agora que eu, né? Agora a gente tá entendendo. Aí o SAM 5.3 interfaces fan interface, que é o que a gente viu também. Mas aqui, para definir uma interface funcional em Kotlin, declarar como fan interface. Elas contêm um único método abstrato, mas podem ter diversos métodos não abstratos com implementação. Através do constructor SAM, você instancia a interface com uma lambda, que define a implementação do método abstrato. Peraí, eu vou ter que ler isso aqui de novo, essa última frase. Através do construtor, você instancia a interface com uma lambda, que define a implementação do método abstrato. Vamos pro código, mas vou dar uma olhada aqui. Aqui tá criando int condition. Aí tem o check, né? Que esse aqui deve ser o abstrato, né? Que tá mostrando aqui. E os outros não abstratos é os que tem implementação. Então ele automaticamente já sabe qual que é o abstrato, né? Porque não tem implementação. E esses aqui são considerados default também, como é no Java. Ou não? Ou não são considerados default? Porque no Java é assim, ele só tem um abstrato e os outros são default. Eu tenho que colocar default antes, pra ele saber que tem implementação que é um default, mas que não é um método a ser considerado quando ele chama o lambda. É um pouco diferente. Aí aqui, isODD, aí int, tá passando o parâmetro. Não, aqui só tá passando o cálculo, ó. Interessante. Mas é parecido com o outro, onde você joga o nome da interface e aí você já passa o lambda com a implementação, né? Então, quando ele fala do construtor SAM, você está ali definindo a interface e já passando a lambda, implementa o método. Abstrato, né? Eu fiquei pensando, porque aqui não deveria ter o lambda? Essa é a lambda. Mas não tem a setinha, que nem no outro que a gente viu. Ah, verdade. Não tem a seta. Mas ele passou it. Pois é, como é que ele entende? E o it é o cara aí que ele tá recebendo, né? Que vai ser um int. O parâmetro. Mas não precisou de... Então, por que aqui não aceitou? Por que aqui não aceitou? Que nem a gente tava tentando fazer só assim. Eu imagino porque tem 2 parâmetros. Que é porque tem 2, se tivesse um só. É por isso que ele tá reclamando aqui, ó. Por que ele só botou vermelho num? Né? Eu posso testar aqui. Ele fala que o erro quando você passa ali por cima? Ele reclamou, ó. Só clicar naquela vermelhinha que aparece aqui na lateral. Põe aqui em cima do Y, aqui embaixo, onde é que tá vermelho isso. Aqui tem uma lâmpada aqui, isso, vermelha, isso aí. Aqui ele tá dando as alternativas, né? Mas é isso aqui, né? Argument type mismatch. Isso aí mesmo. Atual type is function tal, but
Ele tá, entendeu? Ele tá dizendo que tem 2 que são esperados e não só um. Porque então, realmente, eu acho que nesse caso, para não usar setinha e lambda, ele tem que passar só um parâmetro. Como tem 2, ele não tá deixando. Aqui eu só vou fazer um teste, mas poderia ser assim, né? Eu vou passar um. Não teria problema nenhum. Ou ele vai reclamar aqui. Aí acho que é porque tem. Ele precisa de um retorno que seja int, né? Ué, o Y não é. Eu tô passando tudo int. É pra ele só fazer um cálculo. Por que. Aí ele aceitou que você tá fazendo. Vai estar com erro. Sei lá, vou botar mais então. Será que ele não tá achando foi com a string que você definiu ali em cima, na minha cima? Ah, ele tá confundindo com aquele Y ali de cima, com certeza. String na runnable. Vou botar aqui então. Que é o A, o de cima, né? Tá, mas ele continua não. Ele não tá resolvendo, não. Ele parece que ele precisa da setinha diferente. Eu vou colocar as duas lado a lado aí, né? É, só se eu... Se você fizer it vezes assim ele 2, aceita. sem passar o parâmetro. It. O it quer dizer o it quer dizer o parâmetro principal. É, que tava colocando lá, por isso que eu não tava entendendo. Você não tava... Então, mas na minha cabeça ele podia ser qualquer coisa, né? Tem que ser o it daí, nesse caso. Tá, então estamos entendendo. Tá, então é isso. Então tem casos quando tem mais de um parâmetro, ele não consegue entender direto a expressão, né? No cálculo do lambda ali. Se tiver mais de um, ele tem que ser daquele jeito, mas... Boa. Aprendemos mais uma coisa que tá diferente. Qual que é o... esse aqui, né? Functional type. Que a gente tá vendo. Próximo. Não, a gente nem chegou. Acho que é o... Isso, esse aí. Ah, não. A gente ainda tá aqui. Nesse não. É que o 2.2... 2.2... eu acho que estamos na hora. 2.2... o próximo é esse aqui, né? 2.3. Ah, tá. Esse é outro, né? Aí o 5.3 de baixo. É que tinha 2... 5.3. O 5.3 com interface. 5.3 fan interfaces, isso. É É isso. que tinha dois itens aí no 5.3. Isso, tem o fan interface type e tem esse aqui. Ah, tá, esse. Isso, era esse aí. Que tem uma underline ali, eu tava mais ou menos. Não, é esse aí. Tá, então. Por que a gente tava vendo esse cara aqui? Por que ele era tão diferente, né? Pra aceitar direto aqui a função. Alguma coisa tem, mas era o único parâmetro, né? Beleza. Vou executar aqui. Viu? É tudo cálculo, né? O primeiro ele tá executando e retornando um boolean, né? Aqui ele faz a divisão, vendo se o resto é diferente de 0, true. Né? Que número que ele passou aqui? Nossa, odd não é ímpar? Tô viajando.
Odd. Ele passou um. É. Aí, check. Tá errado o nome da variável, então. É. Ou a condição. É que eu não lembro como é que era. Odd e par, eu não lembro o que era. Pesquisar aqui. Fica 0,5 é diferente, 0 é diferente. Então é true. Pode, Tá certo? pode ímpar. Tá, o resto. Tá certo, porque ele é ímpar, né? Se for botar aqui um par, ele vai dizer que é falso. É falso. É porque é par. Então tá certo. Tá verificando se tá ímpar ou par, né? Aí, aqui, check string, aí ele tá 2. Então, transforma Isso daí, ele inteiro. ele só recebe como string e aí chama esse método que não é abstrato, né? Que transforma em int. To digit, to int. Check char, check string. Ele só faz uma conversão do parâmetro antes de fazer a validação. É ímpar. Ah, então. Então ele chama essa função aqui, certo? E depois ele chama o run, né? Por isso que tá imprimindo aqui. É isso, né? Isso aí, primeiro ele converte para depois fazer o cálculo mesmo, né? Aham. Entendi. Então ele sabe que. Print ali. Esse aqui é daqui do primeiro falso. Esse check string 2 é do segundo. Esse aqui é do terceiro. Deu true. Check char. Deu true. Esse aqui não é char. Então eu tô vendo errado. É aspas simples. É o char. E aspas dupla é string. Então tá certo. Mesmo sendo um número aqui. Isso. Ó, deu bug. Deu bug na cabeça. Cara, isso aqui é pegadinha. E aí o check conditional, vamos lá. Aqui ele tá também fazendo a mesma verificação do ímpar aqui, mais ou menos. Check conditional, que é esse cara aqui. Aí ele tá retornando um boolean, chamando o check. É que a diferença desse é que ele passa a função como parâmetro, né? Passa o número, depois passa a interface funcional. Você tem que passar a lambda, né? Nessa função. Tu passa aqui direto, né? Como se tu estivesse passando. E É isso que é diferente. Tá mostrando as diferenças. Poderia ser que nem esses outros aqui de cima, mas é uma forma diferente de colocar aqui. Não sei o que vocês preferem. Dá pra fazer lambda de várias formas, gente. E esse aqui, e esse outro aqui. Isso é a mesma coisa da linha 23, só que ele fala que se o último parâmetro for uma função, a gente pode tirar ela do parênteses. Passou só um dentro do parênteses, e aí na sequência você coloca a lambda. Isso se tu tem só um parâmetro. É a mesma coisa ali do...
nessa situação. Usando o it, usando o it, se tiver sim. mais, não tem como. É só pra reduzir, né? Pra que eu vou botar um monte de código ali? Fica diferente de visualizar isso aqui, cara. Dá um nó, assim, ver isso aqui, ó. Meio diferente. Cara, que é isso? Como assim? Não tá acostumado. É costume. Como assim? Cadê a vírgula? Não tem. Abre chaves e deu dentro dos parênteses. Tem várias formas de escrever a Lambda, né? E ele vai simplificando. Porque lembra que tinha aquele terço, você definiu o tipo da variável, né? Aí ele tirou tudo, deixou só o it e tirou até o parênteses, né? Que loucura, é isso. Não, meu Deus, se for o último argumento, função você explicou o que estava escrito aqui, não li. Mas lembro desse detalhe aí. Definindo uma lambda com a mesma assinatura da interface inconditional. Aí, aqui tá o lambda, o mais comum pra mim é isso aqui, ó. Essa visualização mais comum até então. Quer dizer, mais ou menos. Que isso? Não, tem um boolean aqui. Não tem o nome do parâmetro, né? Na função do lambda... Não, peraí. Ele tem um int entre parênteses. Faz um lambda... Não, normalmente isso aqui não é assim. E aí, cria um boolean, tá? Aqui uma interface funcional. Aqui eu tô entendendo que tá retornando um boolean, né? Isso quer dizer que vai retornar um boolean dessa função. Definindo uma lambda com a mesma assinatura da interface incondicional. É a mesma coisa, só que aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, só que o detalhe é que ali embaixo ele não está implementando esse int condition, né? Sim. Ele escreveu uma lambda aleatória que os parâmetros batem com aquela interface. E aí, como bate o int, né? E o boolean, aí ele pode passar como parâmetro para esse check condition. Não sei se deu para entender. É a mesma coisa, tá fazendo a mesma coisa, só que eu vejo que aqui ele não vai querer reutilizar, ele só vai querer executar uma vez isso aqui e deu, nunca mais vai usar. Esse aqui ele pode ser reutilizável, né? Esse aqui eu posso usar em vários pontos do sistema e querer reutilizar, né? Esse aqui não. Esse aqui vai usar só que na hora ali que ele quer executar e deu. E vai limpar da memória, né? Só nesse ponto. Acho que a vantagem é mais isso. Não precisa criar uma classe, né? Aqui criou uma classe, né? Mas eu acho que você poderia usar aquela variável isod em outros pontos, assim. Como você jogou uma variável, né? Ainda dá. Até conseguiria usar em outro lugar. Se isso aqui for declarado em cima de uma classe global, por exemplo, acho que daria, né? É isso. Tá bom. Minha mãe tá me chamando. Beleza. Acho que consegui pegar. Só deu um pouco o tilt de entender que os resultados não é primo, é par e ímpar. Mas eu acho que eu entendi isso aqui, mas vou ter que ver mais vezes. Se alguém tiver um comentário aí a mais. E o que a gente tem mais aqui? Peraí. Nossa, teria mais 2 slides. Tem mais 2 slides, se der pra... Como é que tá? A gente tá de hora aqui. Já passou. Passou 1 hora. Já estamos no horário, né? Mas se vocês puderem ficar aí mais um pouquinho, a gente termina. Por mim, eu fico mais um pouquinho aqui. Beleza. Gente, acho que eu vou ter que sair aqui. Tu vai ter...
Tudo bem? A Num, gente continua na um próxima. rolinho aqui. Tá. Ah, mas se vocês quiserem continuar, pode continuar, viu? É, deixa eu ver se a gente vai entender. O problema é que a gente vai precisar do seu suporte. Foi você que fez os exercícios. Mas eu acho que tá bom, a gente evoluiu bastante aqui. Ah, esse aqui é interessante, esse aqui do uso receiver. Acho que é melhor deixar pra semana que vem, a gente continua. E ver mais exercícios. Mas valeu. Eu também, eu não quero me estender muito hoje, porque é o aniversário da minha mãe. Aí eu vou dar boa noite pro meu filho ali, que ela já falou que tá dormindo, então a gente continua semana que vem, então. Pode ser? Tá bom. Meninas. Foi legal. Fechou. Se vocês quiserem mandar lá no grupinho, valeu por hoje. Eu mando o repositório lá, se vocês quiserem contribuir com o código e no chat mesmo, pode mandar. Beleza. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna. Feliz aniversário aí pra sua mãe. Obrigada, Laura. Obrigada, Cris. Tchau, tchau.